Há muita gente. É isso. Boa noite a todos. Declaro aberta a 15ª sessão ordinária relativa ao 190º ano acadêmico. Academia Nacional de Medicina dá os parabéns ao nosso querido vice-presidente acadêmico Luiz Felipe Matoso, que aniversariou no dia 4. Comunico ao plenário o recebimento das atas e os pareceres da secção de medicina e da secção de cirurgia, que depois de lidos e considerados em ordem, ficam à disposição da secretaria, de acordo com o artigo 32 do regimento. As eleições para o preenchimento das vagas da cadeira número 18, secção de medicina, patrono Garfield Augusto Perri de Almeida, sendo concorrentes o Dr. Gilberto Ururaí Neto e Fernanda Ferreira Tovar Mol, ocorrida pelo falecimento do acadêmico Glaciomar Machado, estão marcadas para o dia 3/8 de 2023. Também a eleição para a cadeira número 71 da secção de cirurgia, patrono José Antônio de Abreu Fialho, sendo concorrente o Dr. Alberto Schneider, ocorrida pelo falecimento do acadêmico Irã Silveira Lucas, também ficam marcadas para o dia 3 de agosto. Os senhores acadêmicos, então, já estão convocados para essas eleições e vão receber pelos meios habituais. Abro agora a palavra para comunicações dos acadêmicos. Acadêmica Margarete Dalpou. Obrigada, senhor presidente, pela palavra. Obrigada, senhor secretário-geral, ex-presidente professor Novelino. Eu queria trazer à sociedade, presidente, nesse momento eu tenho a honra de estar presidindo a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, e nós produzimos esse livro, que é a história dos 85 anos da sociedade dedicada à saúde respiratória, no qual fazem parte vários membros dessa casa, o professor Carlos Gottschall, que foi o primeiro secretário da Sociedade Brasileira de Pneumologia, quando ela tem 85 anos, mas foi uma fusão de outras. E em Porto Alegre, o professor Gottschall foi nosso primeiro secretário. E professor Camargo e professor Barros Franco, vários membros dessa casa fazem parte dessa história. Então, é com muito prazer que eu entrego para a Academia Brasileira, para a Academia Nacional de Medicina, esse exemplar, que eu vou levar e lhe entregar em mãos, para a nossa biblioteca, e depois eu darei os exemplares aos que fazem parte. Muito obrigada. Obrigado, acadêmica Margarete Dalcomo. Fica registrado em ata essa doação. Acadêmico Gerson Lima da Silva, com a palavra. Presidente, eu pedi a palavra para registrar que a nossa querida acadêmica, a professora Eliette Busquelar, também diretora científica da FAPERJ, recebeu ontem uma das maiores honrarias lá do nosso parlamento, que é o Prêmio Mulheres na Ciência Amélia Império Hamburgo. Então, a professora Eliette recebeu esse prêmio ontem. Eu acho que isso enriquece muito a nossa academia e parabéns, especialmente, um prêmio tão importante, conforme a gente, nos 30 anos da nossa... dia 30, né, no aniversário, né, de 124 anos, né, da nossa academia, discutimos tanto a questão da valorização das mulheres na ciência e na medicina. Parabéns, professora Eliette. Obrigado, acadêmico Gerson Lima. Parabéns, querida acadêmica Eliette Busquelar, por mais essa honraria que nos honra a todos seus admiradores e amigos. São 194 anos, na realidade.
Não, mas 50 anos não é nada para a nossa academia. Então, está consignado em ata, o prêmio que a nossa acadêmica Eliette Busquelá recebeu. Algum mais acadêmico no plenário quer fazer uso da palavra? Algum acadêmico que esteja online quer fazer uso da palavra? Pelo que eu estou vendo aqui, não tem nenhum acadêmico com a mão eletrônica levantada. Então, passo a palavra agora ao nosso secretário-geral, acadêmico José Galvão Alves. Excelentíssimo senhor presidente, meu queridíssimo amigo Francisco Sampaio, senhores presidentes aqui presentes, meus queridos acadêmicos e os componentes dos convidados. Eu raramente venho à academia para trazer alguma menção de tristeza. Eu acho que aqui deve ser um clima sempre de alegria. Mas, na sexta-feira próxima passada, o nosso presidente presenciou, que eu vou aqui referir, organizando um curso que eu faço há 30 e poucos anos no Otton Palace Hotel. Eu tive a infelicidade de perder um irmão de vida, não um irmão de sangue, mas um irmão da vida, professor Rubens Basile, que conosco trabalhou durante 43 anos na Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro. E, para infelicidade maior ainda, ele teve uma morte súbita no Congresso, antes de entrar à sala a qual ele presidiria. O professor Barros Franco esteve lá no dia anterior, viu como estava bonito o Congresso, sala cheia e tudo mais. O Basile, além disso, era padrinho do meu filho, o único filho que tenho, e isso demonstra o grau de amizade que eu tinha por ele. Eu queria, aqui em plenária, agradecer, conste em ata, a amizade verdadeira, leal, do meu querido amigo e irmão Rubens Basile. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, acadêmico José Galvão Alves. Realmente eu tive a infelicidade de participar do evento, porque ele era o moderador da mesa onde eu ia dar aula de emergências urológicas, e eu cheguei para colocar o meu material e ele tinha acabado, estava tomando café, e aí foi aquele barulho de xícaras caindo, ele já caiu, parada cardíaca, e nós ficamos lá cerca de uns 45, 50 minutos em reanimação cardiopulmonar. Depois chegaram 3 ambulâncias, mas foi impossível reverter o quadro e imediatamente o Congresso foi suspenso. E foi realmente uma coisa trágica, porque inclusive ele caiu na entrada do anfiteatro. Então estava cheio de alunos, etc. Uma pena, e fica aqui nossos sentimentos à família e ao querido Galvão. Cadê Pedro Novelino com a palavra? Excelentíssimo senhor presidente Francisco Sampaio, senhor secretário-geral acadêmico José Galvão Alves, organizadores desse brilhante evento de hoje, em nome de Giovanni Cerri, eu cumprimento e o presidente a todos que estão aqui inseridos para os seus pronunciamentos, inclusive nosso presidente da Associação Médica Brasileira, que está aqui com muita honra ao meu lado. Senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, senhoras e senhores convidados. Senhor presidente, eu não poderia deixar também de sentir a perda do professor Basile, grande colaborador do acadêmico José Galvão Alves, já foi dito, mas eu queria fazer uma referência em nome da Faculdade de Medicina Souza Marques, da qual eu tenho a honra de dirigir, e que ele era um professor dos mais competentes, dos mais assíduos, e, usando uma expressão popular, era o braço direito
do acadêmico José Galvão Alves. Então, em meu nome, em nome da presidente da Fundação Técnica Educacional Sousa Marques, professora Leopoldina, eu queria que registrasse, senhor presidente, esse nosso sentimento. Muito obrigado. Obrigado, acadêmico Pedro Novelino. Dando acadêmico Barros Franco a falar. Senhor presidente, senhores acadêmicos presentes, queria exatamente falar sobre o mesmo assunto, o professor Basílio, uma pessoa admirável, né? Dedicada, das maior qualidade. Queria exatamente transmitir ao Galvão meus sentimentos, representando um grupo muito grande de amigos dele, da perda de um amigo, né? Praticamente um familiar, pelas ligações afetivas que eles têm, eu sei disso, e pela forma com que ocorreu, que foi uma forma dramática, como o professor Galvão falou. Eu dei aula na véspera, no anfiteatro cheio, alegre, entusiasmado, participante, com muitas perguntas, e eu queria realmente dar esse abraço e meus sentimentos ao Galvão e a toda a família, seu filho, se não me engano, ele é até padrinho do seu filho, né? E a esposa, que também participou. E realmente eu acho que essas coisas acontecem, e acho que foi, evidentemente, uma coisa bastante traumática, mas, de uma certa forma, significativa, que ele vem trabalhando com você esse tempo todo, para um evento que é espetacular, por mais de 30 anos, que eu tive o prazer de participar de praticamente de todos os eventos que assim ocorreram. Então, queria transmitir meus sentimentos pela perda, mas a vida é assim, né? Nós temos que aproveitar essa amizade como você aproveitou durante um longo tempo. Então, meu grande abraço para você e para todos os amigos e participantes desse evento tão notório para todos nós. Obrigado, acadêmico Roberto Medronho, a falar. Senhor presidente, confrades, a todos aqui presentes, gostaria também de externar meus sentimentos ao nosso querido confrade Galvão, aos familiares do professor Basílio, e também anunciar que amanhã eu fui convocado pelo ministro da Educação para assinar o termo de posse de reitor da UFRJ, e aproveito para convidar todos os confrades, todos receberão o convite, né? Mas aproveito para convidar todos os confrades para a cerimônia de transmissão de cargos no dia 4 de agosto, uma sexta-feira, às 10 horas da manhã, lá no campus da UFRJ, campus Fundão. Depois eu vou dar mais detalhes através do convite. Muito obrigado. Parabéns mais uma vez, acadêmico Medronho. Dando prosseguimento, então, à nossa sessão, agradeço muito ao acadêmico Giovanni Cerri por ter participado aí dessa tríade de intervenções da Academia Nacional de Medicina sobre ensino médico, regulação das escolas de medicina, dos cursos médicos e de especialização médica. Então, o querido acadêmico Giovanni Cerri elaborou um simpósio excepcional e com palestras até agora fantásticas, e tenho certeza que continuarão nesse nível bastante elevado, e mais para frente o acadêmico Cerri vai ter oportunidade de fazer suas considerações. Convido agora o diretor da Faculdade de Medicina da UFRJ, Dr. Alberto Schneider, para nos falar sobre desafios aos docentes e discentes no ensino e aprendizagem. Com a palavra, Dr. Schneider.
excelentíssimo senhor presidente da Academia Nacional de Medicina, acadêmico professor Francisco Sampaio, excelentíssimo senhor ex-presidente da Academia Nacional de Medicina, acadêmico professor Pietro Novelino, excelentíssimo senhor secretário-geral, acadêmico professor José Galvão, excelentíssimo senhor organizador do evento, acadêmico professor Giovanni Cherry, excelentíssimas senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, magnífico reitor da UFRJ, acadêmico professor Roberto Medronho, demais autoridades e ouvintes. Extremamente honrado me sinto pelo convite que me foi formulado para participar desse dia, dessa atividade, numa sessão tão memorável, e me coube apresentar o tema Desafio aos docentes e discentes no ensino e aprendizagem. Esse é um tema que é muito pouco abordado dentro das lides universitárias e extra-universitárias, mas de extrema importância. Ao abordar esse assunto, nós estamos fazendo considerações não só do processo pedagógico, das relações curriculares e até mesmo das relações pessoais, motivações e da próprio equilíbrio emocional que nós temos dentro de um ambiente universitário. Hoje, a nossa concepção de currículo já não é mais terminal. Nós não podemos considerar essas relações entre docentes e discentes num espectro limitado. Novas metodologias surgiram, novas tecnologias, ditas inclusive embarcadas, e isso traz uma série de reflexões que precisam ser devidamente abordadas. Sem dúvida, eu trouxe aqui a título de ilustração para demonstrar que os desafios docentes começam nessas novas metodologias contemporâneas. Aqui apenas uma lista para uma consideração mais superficial. Nós temos uma aprendizagem hoje, mecanismos de aprendizagem autorregulada, aprendizagem ao longo da vida, o lifelong learning, aprendizagem baseada em casos, ensino híbrido, que nós utilizamos muito na pandemia, a sala de aula invertida, ambientes eletrônicos de aprendizagem, aqui já foi dito e já foi mencionado os ambientes simulados e de realidade virtual, e a educação baseada em competências. Eu trouxe isso para ilustrar como a complexidade se faz e a necessidade hoje dos docentes e discentes de evoluírem dentro de um ambiente pedagógico que já é aplicado em algumas instituições. Diria que algumas dessas metodologias ainda estão em teste, mas isso só demonstra a sobrecarga que o corpo docente hoje é submetido quando ele se defronta com essas novas tecnologias. E a expressão disso se faz numa relação de conflitos e desafios ao próprio corpo docente em suas atividades. Começando pela própria formação pedagógica, como aqui foi mencionada, os docentes, ao galgarem, ao prestarem um concurso para o magistério superior, geralmente não têm um domínio dessas práticas metodológicas. Ele entra como docente por uma vocação, por uma profissão de fé, e muitas vezes porque ele é diletante e gostaria de ser um professor universitário. E essas tecnologias educacionais, tirando algumas situações de exceção, eu diria que aqueles que passaram por uma pós-graduação estrito sensu tiveram a oportunidade de conviver com disciplinas como metodologia científica, pedagogia ou mesmo didática. Esses talvez tenham um pouco mais de familiaridade com o assunto. Uma outra questão que envolve os professores com seus desafios é o próprio desconhecimento do projeto pedagógico. Não é incomum que o professor, ao entrar na carreira docente, não domine esse processo pedagógico e não consiga elaborar adequadamente a construção do seu processo ensino-aprendizagem. Da mesma forma, não é incomum que a maioria dos docentes não conheçam as diretrizes curriculares nacionais de medicina e que regem toda a configuração da nossa grade curricular. São nossas metas também a serem cumpridas. Um outro problema que ocorre
é que, com a desmotivação do corpo docente, eu vou mencionar mais adiante alguns aspectos sobre isso, há algumas vezes uma atuação meramente protocolar, sem o envolvimento do docente nas atividades de ensino, não há um compromisso evidente desse professor com uma dedicação aos seus alunos. Isso nos traz um certo agravante, porque nós esperamos que esse professor não seja um mero cumpridor de uma tarefa, que use como se fosse um cartão de ponto de uma empresa ao terminar a sua tarefa dentro da instituição, ele vai embora e não tenha mais nenhuma vinculação, nenhum laço sequer afetivo com seus alunos. Por outro lado, nós podemos considerar também uma dificuldade. Os docentes do magistério superior não estão preparados para lidar com desavenças entre os próprios alunos ou mesmo dos alunos com os professores. Essa é uma situação que não é incomum nas salas de aula e que a gente observa, muitas vezes, corriqueiramente, trazendo uma angústia a esse professor. Da mesma forma, a gente pode referir isso à residência médica, né? Existem conflitos que surgem, por exemplo, por um residente sênior que queira realizar determinado procedimento, e isso entra numa disputa com aquele residente recém-ingresso. Então, são condições que é preciso que haja um certo aprendizado para lidar com essas circunstâncias. Uma outra questão importante é o hiperdimensionamento, a supervalorização do conteúdo daquele especialista que vai ministrar a disciplina. O que se observa é que esse profissional, esse docente, médico, muitas vezes aprofunda além do nível necessário para um aprendizado de um aluno de graduação. Não só porque ele tem o domínio, mas ele não faz uma reflexão sobre o que é de fato necessário para formar o médico numa fase inicial como essa, de uma maneira mais generalista. E, por fim, também há que mencionar problemas com a avaliação discente. Os professores universitários não estão preparados para elaborar avaliações ou questões de provas, por exemplo. Isso exige uma estrutura metodológica, determinados domínios em que nós, habitualmente, o professor, não tem. E ele facilita, inclusive, as respostas de determinadas questões ou indagações, porque ele não sabe elaborar adequadamente essa estrutura, o enunciado das suas questões. E o que não dizer, então, dos impactos da inteligência artificial, que hoje modificou completamente o sistema de avaliação, e há que se considerar, por exemplo, num trabalho de conclusão de curso, que não é mais possível receber simplesmente o material terminado, apresentado pelo aluno, sob o risco de que a autoria daquele próprio trabalho não tenha sido efetuada ou realizada pelo próprio. É claro que esse contexto traz algumas reflexões também importantes. E aí eu diria, dentro de uma realidade atual, uma pergunta que muito nos é feita. Se a carreira docente dentro de uma faculdade de medicina, e aí cingindo-se a instituições públicas, estaria fadada a tornar-se uma atividade secundária. Pois bem, o prestígio docente hoje não é o mesmo que nós víamos no século passado, em meados do século passado, por exemplo, onde o professor tinha o orgulho de colocar sua titulação no receituário. Hoje, com a mudança das relações trabalhistas, o que se observa, por exemplo, e especialmente nos recém-formados, é que há o interesse de um grande movimento na sua atividade e, da mesma forma, o paciente procura professor, e não mais o professor, mas o médico, pelo seu livro de convênio, pela proximidade geográfica por onde ele trabalha. Então, esses aspectos, eles trazem uma certa fragilidade a essa carreira docente. Eu diria mais ainda que a ausência de investimentos em capacitação, e essa capacitação não deveria ser feita nas fases finais de formação. O curso médico é longo. O indivíduo, quando ele sai, depois de uma graduação, uma residência, mestrado, doutorado, ele tem em torno de 37, 38 anos. Então, é preciso investir nesses indivíduos para que eles se capacitem e tragam todo esse cabedal com infraestrutura para que ele possa se fixar, instalar nas nossas instituições.
Um outro problema muito sério é a banalização do reconhecimento por mérito. Outrora, e isso continua, o ingresso no magistério superior é por concurso público de provas e títulos. No entanto, em 2012, houve uma alteração da carreira docente e os professores titulares, que outrora exerciam uma liderança, respeitados e reconhecidos, e assim galgados à titularidade, hoje passa por um processo protocolar, onde o indivíduo pode ser selecionado até por algumas influências corporativas, e nós temos uma dimensão que pouco se pode aquinhoar no momento. Apenas a título de ilustração, na Faculdade de Medicina da UFRJ, nos próximos 6 a 8 anos, se todos os professores que atingiram o penúltimo degrau da carreira forem a titular, nós teremos cerca de 1/3 do corpo docente formado por professores titulares. Portanto, a liderança, a capacidade de influenciar, de trazer informações pela sua própria experiência, ela também fica fragilizada. Você pode me ajudar aqui? Acho que saiu aqui da... Bom, um outro aspecto relevante para mencionar, quanto ao estresse dessa carreira docente, diz respeito à remuneração. Isso eu não preciso mencionar, porque todos aqui já conhecem, sem qualquer demérito a outras profissões, mas, a título também de exemplo, um professor titular hoje, com 30 anos de serviço, com todos os adicionais possíveis, dedicação exclusiva, ele recebe uma remuneração equiparável a 50% de um magistrado na primeira instância. Então, vejam que o estímulo para a carreira docente em termos monetários, ele acaba sendo muito diluído, e hoje nós temos dificuldade nos concursos de preencher nossas vagas. Isso traz uma outra consequência ali escrita, que é o envelhecimento do quadro docente. Nós não temos reposição, vejam, não estamos mencionando aqui novas vagas, e sim a reposição das vagas antigas. Na Faculdade de Medicina da UFRJ, na década de 1980, havia em torno de 467 docentes. Hoje nós temos 258 docentes na Faculdade de Medicina, algumas especialidades, inclusive, sem o adequado preenchimento das vagas. E uma outra consequência é a migração, o que é natural, a sedução de uma instituição pública a um professor formado e qualificado, com mestrado e doutorado. Todos sabem que a avaliação dos cursos de medicina passa pela composição e qualificação do corpo docente, e hoje não é incomum, nós observamos isso, que professores das instituições públicas migrem para as instituições privadas e, dessa forma, deixam de atuar com seu compromisso dentro da instituição de origem. É claro que nós não estamos fadados ao desaparecimento. Eu sou um cultor, eu me dedico, eu acho que a profissão docente é uma arte, é uma profissão que precisa ser preservada. Mas vamos falar um pouquinho também sobre os dilemas discentes. Esse é um outro assunto que nós observamos, não só no dia a dia, com trabalhos científicos, a adaptação de um aluno que vem do ensino médio, com uma formação tutoral, no dia a dia, com o professor ao lado, ela muda de uma hora para outra, e esse aluno precisa ter independência, autonomia. O que ocorre é que ele não está adaptado ou preparado para isso. Hoje, o universo modificou completamente. Nós temos um concurso, o Enem, com aprovação de alunos de vários estados da federação. A dificuldade financeira se agrava. A título de ilustração, em torno de 60% dos alunos da Faculdade de Medicina da UFRJ recebem subsídios de auxílio transporte, porque senão não teriam como estudar na Ilha do Fundão. Então, vejam como esse problema se agrava, e cerca de 30% dos alunos têm um emprego para se sustentar. Então, essa adaptação, além do nivelamento do conhecimento, ainda traz problemas de ordem pessoal. Uma outra consideração que é comum é a falta da percepção do aluno que ingressa, principalmente nas fases iniciais do curso, quanto à aplicabilidade do conteúdo disciplinar que ele está recebendo. Isso significa que o aluno não se percebe imerso dentro de um curso de medicina. E já foi dito aqui, previamente,
que a configuração do corpo docente se alterou. Outrora, nós tínhamos também um contingente de mais de 50% do corpo docente de médicos. E hoje nós observamos que tem disciplinas que são ministradas por um professor de uma outra área, da mesma forma para o curso de medicina que ele o faz para um curso de educação física, de nutrição e de farmacologia ou de farmácia. Então, o que nós precisamos é que os docentes tenham a visão da aplicabilidade do conteúdo e que ele possa ministrar uma disciplina que vá ser útil para o futuro exercício profissional desse aluno. E, por conta desse conteúdo que é ministrado muitas vezes de forma aleatória, nós continuamos, não obstante os avanços curriculares, com currículos enciclopédicos, fragmentados, onde o professor é o centro das atenções, levando até um esgotamento dos próprios alunos. Esses alunos comparam o que eles aprendem numa faculdade com os outros colegas que estão em outras instituições. E quando eles veem que, por razões de infraestrutura ou impossibilidade de você ter um acompanhamento adequado da disciplina, ele vai buscar um currículo paralelo, nós designamos ou denominamos de currículo oculto. E, por sua vez, isso demonstra que esse aluno passa a participar menos das atividades do dia a dia da sua instituição. Não preciso mencionar a gravidade dos cursinhos preparatórios, que hoje se utilizam de um marketing, né, de um axioma, quem não faz não passa, e os alunos, no período mais produtivo da sua formação, que é o internato, no treinamento e serviço, ele sai do seu ambiente, dentro da instituição, dentro dos seus espaços de prática, e vai se colocar numa sala de aula anódina, massificada, para atender um cursinho que, muito embora se diga que hoje 30% dos alunos dos egressos não queiram fazer residência médica, nós sabemos que ainda há um funil naquelas residências mais desejadas. E isso tira o aluno do seu momento mais precioso da grade curricular. E eu diria que hoje nós verificamos que os discentes eles estão menos dispostos a sacrificar a qualidade de vida pelo crescimento profissional, maiormente considerando esse longo período que leva desde os bancos da faculdade até o mestrado, doutorado, quando esse indivíduo já maduro não quer mais se deslocar, levar sua família, ele quer sim ter suas condições de trabalho adequadas e específicas. Mas quais seriam as consequências mais nefastas disso tudo, desse cenário? O primeiro é a indiferença na relação com os pacientes. Isso aqui já foi dito, professor, o acadêmico professor José Camargo mencionou isso com muito detalhe, e o atendimento desumanizado ele tem ocorrido com uma frequência preocupante. Eu diria até que o aluno que se forma hoje, como ele não está tão interessado em se capacitar, muitas vezes ele quer se inserir logo no mercado, ele abre um consultório, faz inúmeros convênios e passa a ter uma prática onde sequer o paciente é tocado, é acolhido. Eu chamaria isso de uma uberização, me permitam, de uma uberização da medicina. Isso é inconcebível, nós não podemos permitir que isso aconteça. A qualificação inadequada é óbvia a consequência. São os riscos à sociedade que não são pequenos, levando à negligência, imperícia, imprudência. E, por fim, as questões éticas. Se não houver um adequado perfil desses alunos, se eles não tiverem a quem reconhecer como uma liderança, uma pessoa que tem todos os requisitos e que serve de exemplo a ele, nós teremos o que se verifica em algumas circunstâncias, que é uma concorrência desleal, são pares, discussões entre os próprios pares, colegas médicos, e atitudes verdadeiramente desabonadoras. Não é isso que nós queremos para os nossos alunos. Eu diria, então, que o que se deseja são alunos com qualidade, competência, capacidade ética, espírito humanista, que sejam protagonistas das suas ações, do seu aprendizado, e, por outro lado, os professores sejam realmente tutores, mentores desses alunos e que possam conferir o aprendizado, amalgamar junto a esses alunos uma formação de qualidade
uma formação de excelência e que possa trazer e atender às expectativas da sociedade. Eu gostaria de terminar, então, fazendo uma menção, aqui trazendo uma imagem que não é a clássica de Albert Einstein, mas é uma imagem que se aplica muito bem a esse momento, onde há um alento, apesar desse cenário aqui que eu demonstrei, e que evoca um produto do processo ensino-aprendizagem que não se limita apenas a conflitos e a discussões. Trata-se de uma questão que remete a um patrimônio inalienável, a um patrimônio que eu diria incorporado de uma forma indelével em prol da sociedade. E aí eu utilizo, então, para terminar, a frase de Albert Einstein, que dizia que as pessoas podem tirar tudo de você, menos o conhecimento. Muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado, professor Alberto Schneider, pela excelente apresentação. Convido agora, no sistema online, o professor Carlos Colares, da Universidade Federal de Santa Catarina, avaliação e educação médica baseada em evidências. Em nome do acadêmico Thierry, em meu nome, agradeço muito o esforço do professor Carlos Colares, que está chegando agora há poucos minutos de uma viagem internacional e teve até que adiantar um voo para estar presente. Obrigado, professor Colares, com a palavra. Olá, boa noite a todos. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. É realmente uma honra e um privilégio poder participar desse evento e trazer esse tema que me é muito caro, a avaliação em educação médica baseada em evidências. Bom, em primeiro lugar, acho que é importante ressaltar que muito do que se faz em avaliação e mesmo em educação tem sido baseado em tradição, em intuição ou mesmo imitação. E só de algumas décadas para cá que começou a se ter uma preocupação maior com as evidências. Contudo, uma das coisas que me chamou a atenção ao longo da minha trajetória é que nem sempre a gente consegue fazer com que as evidências se tornem implicações práticas em termos de construção de nossos currículos, de nossos processos, né, de nossos projetos pedagógicos. Então, eu percebo que é muito comum que, por conta de diversos motivos, as evidências nem sempre se traduzam em práticas educacionais, em práticas de avaliação. E uma das coisas que eu percebo tem a ver com a maneira com a qual nós lidamos com as evidências, especialmente quando as evidências vão contra as nossas crenças. E quanto mais arraigadas essas crenças são, mais as pessoas tendem a negar as evidências quando elas vão contra, né, essas crenças. Porque muitas vezes há uma possibilidade das pessoas, enfim, acabarem confundindo essas crenças com o seu próprio senso de identidade individual. E muitos outros fatores podem contribuir em relação a isso. Então, eu já peço desculpas a todos vocês caso eu traga evidências que vão muito de encontro a crenças que vocês possam nutrir, tá certo? Bom, então vamos lá. Eu começo sempre, a maior parte das minhas palestras, mostrando esse cartoon. Quem somos nós, estudantes? E o que nós fazemos? Nós estudamos para os testes. E aí nós esquecemos. E por que eu faço questão de mostrar isso? Porque uma boa parte das nossas avaliações ainda é muito focada no resgate de informações factuais memorizadas. Então, nós temos muita transmissão de informação e memorização dessa informação, porém pouca atenção no que diz respeito ao processamento da informação. Nós ainda avaliamos muito mal e muito pouco a maneira com a qual a informação é utilizada e processada. E isso é muito importante do ponto de vista de aprendizagem, tá?
porque a gente hoje sabe que uma das estratégias de aprendizagem mais eficazes e que tem mais evidência mostrando sua eficácia é justamente a autoavaliação, tá? Quando o aluno se põe a fazer exercícios. Então, a qualidade dos exercícios, a qualidade das avaliações utilizadas pelos alunos e pelos professores também, vai determinar muito o grau de aprendizagem, tá? Então, o convite que eu faço hoje aqui para vocês tem muito a ver com a utilização estratégica da avaliação para a promoção de comportamentos de aprendizagem desejáveis. E aí, o trabalho do professor John Dunlowski e sua equipe, né, nessa revisão sistemática aqui, tem sido um guia muito importante, né? E esse outro texto aqui, mais para o público leigo, What Works, What Doesn't, vocês podem encontrar gratuitamente, aí, dando um Google na internet, né? Vocês vão encontrar essas informações, vocês vão poder verificar o impacto que a testagem tem sobre a aprendizagem. E aí eu gostaria de trazer essa fórmula da utilidade dos instrumentos de avaliação, que coloca alguns fatores. Obviamente, cada um tem o seu peso, e esse peso varia conforme o contexto local, mas, de modo geral, a gente pode dizer que a utilidade de um instrumento, a acurácia, a precisão, reprodutibilidade, ausência de erro de medida. Então, confiabilidade tem muito a ver com essa questão da precisão dos scores, tá? E depois vem a validade, que diz respeito ao grau no qual o teste mede o que se propõe a medir. Diferentemente da confiabilidade, que a gente pode sumarizar em um coeficiente que vai de 0 a 1, né, que nos diz o quanto eu tenho de sinal e o quanto eu tenho de ruído. Então, quanto maior a confiabilidade, mais sinal e menos ruído eu tenho, menos erro de medida eu tenho. Então, coeficientes abaixo de 0,5 me indicam que eu tenho uma confiabilidade baixa, porque eu tenho mais ruído do que sinal, tá? E a validade já é diferente. A validade a gente não tem como sumarizar em um único coeficiente. A gente precisa de uma ampla gama de evidências de validade para a gente conseguir construir um argumento de validade a respeito dos nossos instrumentos de avaliação. E depois tem as outras questões, os outros fatores que influenciam na utilidade, incluindo o impacto educacional, incluindo o preço, a aceitação da comunidade acadêmica em relação àquele instrumento e a execuibilidade, tá? Então, nós vamos falar sobre a maior parte desses fatores, começando com a confiabilidade. Então, o que a literatura nos fala a respeito da confiabilidade? Que a principal fonte de erro de medida, e por isso a redução na confiabilidade, é a especificidade ou variabilidade da tarefa. Isso diz que o ranking, por exemplo, dos alunos em uma estação de um OSCE, por exemplo, de um exame clínico objetivo estruturado, ele não vai se repetir em estações diferentes, mesmo dentro de uma mesma especialidade, mesmo dentro de uma mesma disciplina, tá? Então, a principal fonte de erro de medida é essa especificidade ou variabilidade da tarefa, tá? Então, não é porque o aluno foi bem numa coisa que ele vai bem necessariamente em outra. Isso diz respeito não só à questão teórica, mas também à questão prática, tá? Então, às vezes, a gente tem muito aluno que sabe fazer prova escrita, mas na hora da prática decepciona, tá? Ou mesmo dentro das atividades práticas, ele pode ser muito bom em algumas coisas e não tão bom em outras, tá? Em segundo lugar, eu acho que é muito importante ressaltar, é que confiabilidade e objetividade não são sinônimos, tá? E podem andar em sentidos contrários. Muitas vezes a gente tem um excesso de objetificação, por exemplo, usando checklist, mas na prática o que acontece em boa parte das situações é que quanto mais a gente tenta se livrar do viés do julgamento humano, mais a gente compromete a confiabilidade e, por consequência, a validade também, tá? A confiabilidade ela é uma condição necessária para a validade, mas não suficiente para a validade. Então, quando a gente compromete a confiabilidade, acaba comprometendo a validade também. Então, aqui só para mostrar um exemplo, tá? Nós temos aqui vários instrumentos de avaliação e o tempo em horas aqui na primeira coluna, e a gente tem os diferentes coeficientes de confiabilidade calculados para cada um desses instrumentos de avaliação, conforme o tempo destinado para cada uma dessas avaliações. E a gente vê, por exemplo, que o OSCE
que é majoritariamente ainda feito por meio de checklists, ele, depois de 2 horas, ainda tem uma confiabilidade baixa, tá? Limítrofe. E o Mini-CX, que usa uma maneira mais subjetiva, até mais holística de avaliação, por meio de avaliações globais, que a gente chama em inglês de Global Ratings, a gente já consegue ter uma confiabilidade muito boa com 2 horas de avaliação. Tá? Então, nem sempre a gente vai ter uma medida mais objetiva sendo mais confiável. E a mesma coisa a gente encontra nos EPAs, né, que são essas atividades profissionais confiabilizadoras, que a gente chama. Tá? Então, nesse gráfico, a gente consegue ver que, no que diz respeito às EPAs, os scores mais subjetivos, eles conseguem atingir um grau de confiabilidade mais alto. O subjetivo, ele consegue ser mais confiável antes do que os scores que tentam ser mais objetivos e mais estruturados. Tá? Quais são as implicações práticas das evidências que nós temos a respeito de confiabilidade? A primeira implicação prática é que a gente não deve ter medo do julgamento mais holístico e mais subjetivo, porque ele mostra de modo mais eficaz o crescimento do desempenho. E aí eu acho que vale a pena citar o trabalho da Deborah Pugh, que não só em 2014, mas depois em outros trabalhos ela confirmou os mesmos achados. Ela testou 3 tipos de score diferente. Tá? O primeiro foi o checklist, bem tradicional. O segundo, o Global Rating, que também é relativamente bastante usado, então também tradicional. E o terceiro, ela resolveu, entre aspas, chutar o balde. Tá? Ela fez um teste de progresso no seu OSCE, então ela submeteu todos os residentes de medicina interna do programa dela às mesmas estações, independente do ano acadêmico, independente do ano do programa de residência que eles estavam, e pediu para que os avaliadores avaliassem usando o checklist, usando o Global Rating e também usando o jeitão. Tá? Então, o avaliador ele tinha que olhar para o desempenho daquele residente e dizer, olha, eu acho que ele é um R1, eu acho que ele é um R2, eu acho que ele é um R3 ou um R4. E esse valor do ano do programa de residência que esse aluno parecia estar era o score. E esse jeitão, né, que foi aí o método mais subjetivo de todos, foi o que demonstrou os melhores valores de F no ANOVA, com os níveis de significância melhores. Então, aparentemente, esse score mais subjetivo, mais holístico, até apesar da palavra ser um pouco gasta, foi o que demonstrou melhor esse crescimento do desempenho nesses residentes. E isso ela verificou depois que acontece na maior parte das estações, especialmente nas estações de tarefa inteira, de whole task. Já não é tanto o caso nas tarefas mais específicas, as part tasks. Tá? Só que isso tem, obviamente, consequências, né? Para a gente diminuir um pouco a influência dessas diferentes perspectivas inerentes a cada avaliador, a gente precisa primeiro estar preparado para fornecer um feedback mais rico e, em segundo lugar, ter uma amostragem maior dessas fontes de influências subjetivas. Então, diferentes estações, diferentes examinadores, diferentes pacientes, diferentes ocasiões de testagem. A terceira implicação prática é evitar prejudicar a validade ao trivializar a avaliação. Tá? Então, aparentemente, os Global Ratings funcionam melhor que os checklists em boa parte das situações, especialmente em situações mais amplas, mais complexas de cuidado. Tá? E, de modo geral, confiabilidade a gente consegue traduzir por amostragem. Tá? Então, quando a gente tem uma ampla amostragem, né, dessas diferentes fontes de influência subjetiva, a gente consegue conquistar essa confiabilidade. Tá? Em relação à validade, muita gente me fala, né, Colares, eu posso usar um instrumento que já foi validado, preciso obter novas evidências de validade a respeito desse instrumento de avaliação que eu estou utilizando. Bom, a validade, ela depende muito da garantia de qualidade em torno da construção do seu teste, em torno da construção da sua prova. Então, uma boa revisão de itens, uma boa redação de itens é fundamental. Tá? Então, a gente costuma dizer que a validade de um teste, ela não é uma propriedade do teste em si. Por isso que eu não gosto de usar mais o termo propriedades psicométricas, porque a validade do teste é muito mais uma função dos usos
dos usuários e dos propósitos, das finalidades do teste. Tá? E a validade ela não é uma questão dicotômica, de que é válido ou não é válido, é uma questão de grau. E a gente tem que considerar a validação como um processo contínuo. Tá? O instrumento ele nunca pode ser considerado finalmente validado. E, em geral, os cursos de medicina podem fazer um trabalho muito melhor em termos de assegurar a validade das suas avaliações. Então, quais são as implicações práticas das evidências sobre validade? Primeiro, que a validade pode ser embutida, tá? Depende muito do esforço que a gente coloca no conteúdo. Então, da mesma forma que a gente pode sumarizar confiabilidade por amostragem, validade tem muito a ver com conteúdo, se for para sumarizar validade em uma palavra só. Tá? E a gente precisa ter bons mecanismos sistemáticos de garantia de qualidade em todas as fases do teste, especialmente o uso de comissões de revisão de itens, tanto antes quanto depois do teste, quando a gente já tem os resultados das análises psicométricas. Tá? E a ideia é que a gente nunca pare de obter evidências de validade, sempre, né? Todas as escolas deveriam ter uma pessoa dedicada para fazer esse tipo de análise, para que a gente realmente pudesse assegurar mais validade nas nossas avaliações. E que quando a validade de conteúdo é boa, a tendência é que as evidências de validade dos outros tipos, as outras fontes de evidência de validade sigam, né? E a gente acabe tendo as outras evidências de validade como uma consequência inevitável. Em relação aos formatos de estímulo e resposta, muita gente me fala, né, múltipla escolha presta, a questão de múltipla escolha é bom. Olha, as atividades cognitivas, elas seguem principalmente a tarefa proposta no formato do estímulo e não no formato da resposta. O formato da resposta tem alguma influência? Tem um pouco de influência, mas o mais importante para a gente conseguir elevar a taxonomia cognitiva das nossas tarefas propostas, nas nossas avaliações, tem muito a ver com o que é colocado no estímulo, no enunciado. Tá? Então, quando a gente não tem caso clínico e só tem, por exemplo, um enunciado do tipo assinale a alternativa correta a respeito da doença tal. Tá? Esse tipo de questão, a gente não consegue responder ela sem olhar para as alternativas. É como se fosse uma questão de verdadeiro e falso disfarçado. Então, esse tipo de questão que a gente não consegue responder sem ler as alternativas, elas costumam ter um nível taxonômico baixo e costumam abrir a porta para erros técnicos de redação de item. Tá? Então, é importante que a gente, ao longo do currículo, tenha mais casos clínicos sendo acrescentados gradativamente para que a gente consiga avaliar processos cognitivos de complexidade mais elevada. Tá? Uma vez confiáveis, com suficiente amostragem, as correlações através dos formatos são grandes. Então, a gente pode dizer que é possível, sim, avaliar bem usando múltipla escolha. Contudo, as questões de respostas discursivas curtas têm um desempenho psicométrico melhor do que as questões de múltipla escolha. Tá? Em termos de confiabilidade, em termos de erro de medida ser menor, as discursivas, elas desempenham melhor, porém, elas são mais difíceis. Tá? Então, a gente pode esperar notas mais baixas nesse caso. Em relação às implicações práticas, a gente deve evitar ficar casado apenas no formato de resposta, a gente deve priorizar os nossos esforços na melhoria do enunciado, tá? E a gente deve fazer com que o estímulo seja profissionalmente autêntico, porque a validade ela depende do grau de autenticidade profissional das nossas questões, tá? E para a gente avaliar bem, né, uma pergunta de múltipla escolha, para saber se ela é boa ou não, basta a gente tentar transformar ela numa resposta discursiva, numa questão de resposta discursiva. Se a gente consegue fazer isso só eliminando as questões, só eliminando as alternativas, a gente já sabe que essa provavelmente é uma boa questão. Tá? Em relação ao impacto educacional, em geral, o impacto da avaliação na aprendizagem é geralmente algo muito negativo. Tá? Costuma levar a um empobrecimento das estratégias de aprendizagem, a gente costuma ter uma cultura da nota, dos caçadores de nota, um excesso até de competitividade, e especialmente no internato, as notas inflacionadas. Tá? E a gente ainda tem muita objetificação e muito reducionismo. Né? Então, a gente ainda tem pouco feedback. Tá? Os alunos, em geral, estão ávidos por feedback, mas não estão recebendo um feedback eficaz, e pouco se trabalha em cima desse segmento do feedback. Né? O feedback só
sozinho não leva muita coisa. Então, a gente precisa fazer com que o aluno reflita, o feedback ele precisa ser um diálogo, e esse feedback precisa ser seguido, precisa ser acompanhado, para saber se o aluno vai entrar em ação a respeito do feedback que ele recebeu. Tá? O desalinhamento com objetivos pedagógicos é uma coisa muito comum e que precisa melhorar, tá? O alinhamento construtivo, como a gente chama, né? E a gente precisa agregar mais as informações obtidas na avaliação, precisa usar mais o segmento longitudinal e focar no suporte, focar na remediação. Tá? E nessa busca pela eliminação da subjetividade do avaliador, ainda há um excesso de checklist em detrimento desse julgamento mais holístico que eu havia mencionado. Tem muito aprendizado de comando, muito behaviorismo, muito cronos e pouco desenvolvimento pessoal na avaliação, pouco kairos. Né? E as implicações, as evidências sobre o impacto educacional. A avaliação no ambiente de trabalho, de modo exclusivamente somativo, ele não é capaz de atingir os seus objetivos. Tá? Porque quando a gente lida com atendimento real, não tem como padronizar a testagem, não tem como padronizar o que o aluno vai ver, é um aprendizado mais oportunístico. Então, a gente precisa caminhar para uma avaliação mais qualitativa e menos quantitativa, quando a gente chega no topo da pirâmide de Miller, que eu já vou mostrar nos próximos slides. Tá? Doutor Colares, 2 minutos para o senhor concluir sua apresentação. Ok, obrigado. Então, a gente precisa ter essa ideia de que o feedback ele precisa ser trabalhado em cima, porque senão ele vai ser ignorado. Tá? E o feedback ele deve ser um diálogo, o feedback narrativo ele tem mais impacto do que o de nota, e as pessoas são mais importantes do que o instrumento. E, paradoxalmente, tá, a gente descobriu que a aprendizagem autodirigida ela exige muita direção. É um retorno às raízes mesmo de como era a relação do mestre com o aprendiz. Então, as notas devem se dar espaço ao feedback, os julgamentos devem dar mais espaço ao suporte. Antes de se fazer um julgamento do aluno, a gente precisa ter mais espaço para dar apoio a esse aluno, e a gente deve ter menos números e mais palavras. Era isso. Muito obrigado, professor Carlos Colares. Convido agora o nosso estimado acadêmico Giovanni Cherry, que, com grande esforço, esteve aqui presente hoje. Ele tem uma viagem para o exterior, vai precisar se ausentar daqui a alguns minutos. Então, eu peço ao nosso organizador desse belo simpósio que faça algumas palavras de reflexão antes de darmos seguimento à próxima palestra. Acadêmico Cherry, com a palavra. Obrigado, presidente Sampaio. E eu queria fazer um pouco uma reflexão, né, em relação ao conteúdo que nós tivemos aqui hoje. Né? Tivemos uma avaliação filosófica aí do acadêmico Camargo, né, sempre brilhante nas suas apresentações. Passamos por uma visão bastante crítica, né, e preocupante do nosso presidente da Associação Médica Brasileira, o César Fernandes, que mostra que em alguns anos nós vamos ter 1 milhão de médicos no país, que eu diria que é alarmante e assustador. Né? E passamos pela qualidade da formação médica, da Patrícia, a questão importantíssima que o acadêmico Medronho trouxe, que é a transformação, né, de docentes e doutores, né, a formação de pesquisadores que são fundamentais para o ensino médico. Muito interessante a apresentação do Knoppels sobre a simulação, que eu acho que é um instrumento essencial hoje para as escolas de medicina. E 2 considerações sobre os desafios em relação dos docentes e discentes do ensino-aprendizagem, que Schneider trouxe, e a questão da avaliação, que é uma questão fundamental para as escolas médicas. Né? E eu diria que a Academia Nacional de Medicina, pelo grupo que somos, pelos formadores de opinião que nós temos aqui na área da saúde, na área da medicina, nós temos uma grande responsabilidade de conduzir esse processo nessa fase de transformação. Por isso que eu
que eu acho que essas apresentações de hoje nos ajudam a entender melhor, né, o momento que nós passamos pelo ensino médico e como podemos realmente contribuir para uma melhora do ensino médico no país. E agora nós vamos ver aí essa última reflexão em relação ao presente e futuro das escolas médicas, que vai nos trazer o Milton Arruda. Mas eu gostei muito dessa diversidade de apresentações e toda a reflexão que essas apresentações nos trazem, principalmente olhando o futuro, né? O futuro do médico que nós pretendemos formar. Muito obrigado, presidente. Obrigado, acadêmico Thierry. Então, está anunciado já pelo nosso organizador, professor Milton Arruda, da Faculdade de Medicina da USP, para nos falar presente e futuro das escolas médicas brasileiras. Cumprimento o acadêmico Francisco Sampaio, o acadêmico Giovanni Thierry, e ao cumprimentá-los, cumprimento a todos os acadêmicos e todos os presentes. Estou muito feliz de estar aqui. Eu acho que é a quarta vez que eu falo aqui na Academia Nacional de Medicina e sempre é uma enorme honra para mim. E reencontrar também tantos amigos. O acadêmico Walterzinho lembrou que me conhece desde que eu tenho 30 anos, mas a acadêmica Margarete Dalcomo disse que não, ela me conhece há mais tempo, desde que eu tenho 25 anos. Só que o acadêmico Rui Monteiro de Barros Maciel lembrou que me conhece desde que eu tenho 13 anos. Então é quem me conhece há mais tempo, mas só essa brincadeira para dizer o quanto eu estou feliz de reencontrar tantos amigos e tantas pessoas que eu admiro. É muito difícil falar depois de tanta gente e eu corro o risco de repetir o que as pessoas já disseram. Então, eu vou procurar, na verdade, fazer uma síntese e peço perdão a todos e todas se algumas coisas já sejam repetição do que já foi falado, né? Nós vivemos um momento importante do país, com um número grande de cursos de medicina, 388, mais de 100 solicitando autorização judicial, e de 20 mil vagas em 2010, nós fomos para 46 mil vagas em 2022. Só para os senhores terem uma ideia, 46 mil alunos de medicina em 91, 55 mil em 2000, 103 mil em 2010, 204 mil em 2020. Os cursos de medicina, é verdade, se espalharam mais pelo país. Hoje nós temos 48,2% das regiões de saúde do Brasil com cursos, enquanto em 2013 só eram 25,8%. Mas esse número enorme de cursos de medicina leva a um enorme desafio: como garantir a qualidade da formação? E, rapidamente, são considerações que eu farei sobre esse tema, como garantir a qualidade da formação. E eu acho que qualidade é a palavra que nós temos que usar mais hoje. Na verdade, essa expansão de cursos de medicina, ela esconde hoje um fenômeno que poucas pessoas estudam. Hoje é muito fácil para quem tem dinheiro fazer medicina. Existem cursos de medicina com vagas ociosas pela primeira vez na história do Brasil. Existem cursos de medicina, principalmente no interior do Brasil, em que todos os candidatos são aceitos, havendo uma necessidade enorme de um processo de nivelamento dentro do curso, o que não havia antes. Mas, se eu pensar o presente e futuro, eu insistiria em 4 aspectos. Primeiro, que aprimorar a formação médica não é do interesse só dos médicos, é principalmente do interesse da nossa sociedade. O segundo aspecto é que há necessidade de um aumento das exigências para a abertura dos cursos de medicina e para o reconhecimento e renovação do reconhecimento dos já existentes. Na minha opinião, esse é o maior problema da legislação.
no momento em que o curso de medicina consegue uma autorização judicial para ser avaliado pelo MEC, os critérios do Ministério da Educação são tão frouxos que quase todos os cursos conseguem autorização. Então, se esse sarrafo não for elevado, se a qualidade para a autorização dos cursos não for mudada, né, nós continuaremos a ver uma expansão muito grande de cursos. Em terceiro lugar, há que exigir um compromisso forte da escola médica com a comunidade local e regional, em especial no aprimoramento da rede de atenção à saúde do SUS. O compromisso da escola médica com a comunidade local é fundamental, e no mundo inteiro isso é defendido. E, finalmente, não poderemos fugir de uma avaliação externa do desempenho do estudante. Eu defendo, como muitos outros professores, que a avaliação seja durante o curso e não ao final dele, né? Ela pode ser uma avaliação seriada ou um teste do progresso. A diferença é que uma avaliação seriada é um exame ao final de cada ciclo, e o teste do progresso é o mesmo exame para todos os alunos, e esse aluno ou essa aluna poderia receber o seu diploma quando tivesse uma nota adequada nesse teste. A vantagem do teste do progresso é que ele ignora as diferenças que existem na formação dos primeiros anos, que são muito diferentes em diferentes projetos pedagógicos no nosso país. Para a avaliação da qualidade, e isso já foi dito, já existe no Brasil o nosso sistema de acreditação, o SAEME, e que já está instituído. Nós já avaliamos mais de 70 cursos de medicina no país, e no recente Encontro Nacional das Entidades Médicas, houve uma votação para o plenário, perguntando se os representantes das entidades médicas consideravam que o SAEME devia ser obrigatório para as escolas como garantia da qualidade da formação. E vejam, 94% dos líderes das nossas entidades médicas aprovaram essa proposta. Então, nós temos um sistema que, independente das escolas, independente dos poderes públicos, e que pode contribuir muito para a qualidade da formação. Finalmente, eu queria levantar algumas questões em relação ao futuro. Como preparar médicos para o futuro se não sabemos qual futuro teremos? Então, essa é uma grande dificuldade nossa. Um estudo que nós fizemos com a base do Conselho Federal de Medicina, nós demonstramos que um médico brasileiro trabalha, em média, 43 a 45 anos. Significa que um estudante de medicina que concluir o curso médico em 2023 estará atuando como médico pelo menos até 2066 ou 2068. Como será a medicina em 2068? Não sabemos. Mas nós não devemos ter medo do futuro, das novas tecnologias, da inovação e dos desafios da inteligência artificial. Então, a primeira consideração é que nós não devemos ter medo do futuro, mesmo que o futuro seja muito diferente do presente. Eu não sou um grande admirador das diretrizes curriculares nacionais para os cursos de medicina, mas a definição do médico a ser formado, que está nas diretrizes, é muito boa. Então, nós poderemos pensar o futuro, queremos sim formar um médico com formação geral, humanista, crítica, reflexiva e ética, com capacidade para atuar nos diferentes níveis, com ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde nos âmbitos individuais e coletivos, com responsabilidade social, com compromisso com a defesa da cidadania, da dignidade humana, da saúde integral do ser humano e tendo como transversalidade de sua prática sempre a determinação social do processo de saúde e doença. Então, eu começaria com o médico que as diretrizes curriculares determinam que nós pensemos na sua formação. Mas eu vou abordar rapidamente alguns aspectos. Em primeiro lugar, o médico do futuro ele tem que ser um cidadão do futuro, não só um médico do futuro.
E eu lembro os princípios da educação do século XXI: pensamento crítico, criatividade, colaboração, comunicação, conectividade e sensibilidade cultural. Um médico do futuro, ele tem que ter uma formação nas competências gerais. Nós gostamos muito das competências canadenses, que já foram citadas nesse evento. O médico do futuro tem que ser um comunicador, um colaborador, ter noções de gestão, ser um defensor da saúde. No Brasil, um defensor do SUS. Ele tem que ser um acadêmico, ele tem que agir com profissionalismo, com os valores da sua profissão. O médico do presente e do futuro, ele tem que ser um cidadão que também combata as desigualdades num país tão desigual, em especial as desigualdades no acesso à saúde. Mas não só as desigualdades antigas, como as desigualdades novas, o desenvolvimento sustentável, as mudanças climáticas. O médico do futuro deve ser um cidadão do futuro. Onde eu investiria mais? Eu investiria no mesmo local que a professora Patrícia Tempsky investiria. A formação médica do futuro, como a do presente e como a do passado, dependem fundamentalmente dos professores e das professoras de medicina. Temos que recuperar e valorizar o professor. E o professor de medicina, ele não pode ser só uma pessoa muito preparada na sua especialidade. Ele tem que ter formação pedagógica. Eu não investiria, honestamente, tanto no mestrado e doutorado, que são importantes. Eu investiria em formação pedagógica, saber o ofício de professor. Senão, nós vamos continuar com essa situação. Você vai dormir médico, vai dormir médica e acorda professor. E você conhece todas as evidências na sua área profissional, mas não sabe que as ciências da educação também têm muitas evidências. E você continua ensinando como você aprendeu há 20, 30 anos atrás. Além de professores com preparo técnico e pedagógico, a escola médica do presente e do futuro tem que ser uma escola diversa, uma escola inclusiva, que valorize um ambiente de respeito aos direitos humanos, que todos os estudantes se sintam pertencentes, que se sintam incluídos. Uma escola médica do presente e do futuro tem que ter um ensino na rede de saúde. Vamos superar a ideia de ensino hospitalocêntrico versus ensino na rede primária. Essa é uma questão do passado. A questão do presente e do futuro é o ensino na rede de cuidado, em todos os níveis da rede de assistência à saúde. Métodos inovadores de ensino, em especial métodos ativos, para desenvolver a autonomia do estudante. Métodos inovadores de ensino só são possíveis com professores preparados. Contato com o paciente desde o início do curso, com supervisão adequada, é claro, e tendo garantida a sua segurança. E como o professor Carlos Colares insistiu, um sistema de avaliação moderno, com avaliação integrada de conhecimentos, habilidades e atitudes, valorizando o feedback. Após a pandemia de Covid-19, eu fiquei cada vez mais convencido que nós temos que voltar a olhar com muito cuidado para a formação científica dos nossos médicos, para a formação de medicina baseada em evidências, como discriminar uma fake news de uma verdade baseada em pesquisas científicas solidamente desenhadas. Então, a medicina baseada em evidências, a formação científica sólida, a capacidade do médico e da médica de mostrarem para os seus pacientes que, se a sua prática for baseada nas melhores evidências científicas, melhor será para o paciente.
né? São competências fundamentais a serem adquiridas no presente e no futuro. Mas, ao mesmo tempo que a gente pensa na formação científica sólida, os valores da empatia, uma medicina centrada na pessoa, um cuidado compartilhado, a autonomia do paciente, valores fundamentais para o estudante de medicina aprender e para o exercício profissional hoje e no futuro. Já o David Sackett, um dos fundadores da epidemiologia clínica e da medicina baseada em evidências, ele já dizia naquela época, década de 80, que a profissão médica tem que ser uma combinação das melhores evidências científicas, da experiência do médico e da autonomia e do compartilhamento com o paciente. Flexibilidade, resiliência, trabalho em equipe, né, que ficou também tão importante para a sociedade durante a pandemia de Covid-19, né? Durante a pandemia, não eram os médicos só que eram homenageados, era a equipe de saúde. Era o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o motorista da ambulância, não é? Todos aqueles que estavam se dedicando com grandes riscos pessoais ao cuidado da sociedade. Então, aprender o trabalho em equipe. E, finalmente, não é? Nós temos que não ter medo e assumir os desafios da inovação, das novas tecnologias, da inteligência artificial na educação e no cuidado. Eu brinco que eu não tenho medo de inteligência artificial, eu tenho medo da ignorância natural, não é? E tem que ser esse o nosso mantra, não é? E a professora Patrícia Tempsky gosta de dizer que um professor, que a inteligência artificial e as tecnologias não substituirão o professor no futuro. Mas um professor que saiba usar esses recursos vai sim substituir o professor que não souber usar esses recursos. É isso que eu queria dizer e eu agradeço muito a atenção de todos. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Milton Arruda, por mais uma excelente apresentação. E esse casal, Milton e Patrícia, já está ficando habitué da academia, né? Espero que continue. Até logo, Thierry. Eu vou só para estimular a discussão, enquanto eles estavam falando, eu coloquei um slide aqui. Genilson, dá uma olhada aqui para mim, que eu queria botar uma... Compartilhou? Compartilhou. Então, assim, Milton, recentemente no MEC, semana passada, eu soube lá, por informação deles, que hoje são 212 cursos judicializados. Você falou em mais de 100, né? Na verdade, são 212 hoje judicializados. Então, cursos que estão pedindo para serem avaliados, né? Para abrir o formulário MEC. Então, apenas em 2022 foram autorizadas 1.145 vagas de medicina em 15 novas instituições. Então, vagas de instituições novas e aumento de vagas. 38% das escolas médicas estão concentradas no Sudeste. E, até dezembro de 2023, a distribuição das faculdades de medicina era essa aqui: região Norte, 11%, Nordeste, 26%, Sudeste, 38%, Centro-Oeste, pouquíssimas faculdades, 9,2%, e Sul também tem realmente poucas faculdades de medicina. O Sul conseguiu conter esse avanço. Quando a gente olha a quantidade de vagas por curso, nós vemos que hoje já se inverteu nos últimos 20 anos. O setor privado tem 288 cursos, enquanto o público tem 121 cursos. Já tem mais um curso, Milton, entre você fazer aquele slide hoje, são 389 cursos de medicina, foram autorizados 3 anteontem, então, na realidade, são 392, teve uma portaria do MEC assinada anteontem com 3 cursos.
Então, 392 cursos de medicina, um no Maranhão, professor Natalina, um curso foi autorizado no Maranhão. E a relação de alunos por docente na instituição pública são de 4 alunos por um docente e na privada 8 alunos por um docente. Então, aí já é a metade da qualificação. Nas cidades acima de 300 mil habitantes, até 2013, nós tínhamos 14 mil vagas de medicina no município sede, e em 2023 foram para 25 mil. De 100 a 300 mil habitantes, 4.100 vagas, em 2013 foram para 11.800. Nas cidades menores, de 50 a 100 mil habitantes, aumentou bastante também de 2013 para 2023, de 1.842 vagas para 5.128. E nos municípios muito pequenos, até 50 mil habitantes, de 200 vagas em 2013, passou para 928 em 2023. 14% do total de vagas estão em cidades com 100 mil habitantes. Então, na realidade, o Brasil conseguiu interiorizar as vagas de medicina. Eu não sei se isso foi bom ou ruim. Quando a gente olha o roxo aqui, isso é dado do Dr. Scheffer da USP, o roxo é interior, nós vemos um crescimento muito grande de vagas de medicina, mas o Brasil interiorizou as vagas, mas não conseguiu interiorizar os médicos ainda, porque eles se formam e saem para as cidades maiores. Então, não sei como é que vai resolver o problema da interiorização, certamente com uma carreira de Estado, alguma coisa assim. O mercado de ensino médico, o professor Milton Arruda, há 2 meses atrás, falou aqui na academia que o problema das faculdades de medicina ser resolvido por ele próprio, porque aí ia esgotar o número de vagas, mas ainda não esgotou, Milton, porque o mercado é muito bom, né? Do número total dos principais cursos de medicina, 158 mil são de vagas de medicina dos cursos principais superiores. A mensalidade média é 8.900 e a receita de alunos matriculados em escolas médicas privadas em 2021 foi 1.411 bilhões. E as últimas aquisições dos grandes grupos que adquiriram pequenos grupos de faculdade de medicina deu 2,9 milhões por vaga. Então, uma vaga de medicina hoje vale no mínimo 1 milhão. Se uma escola pequena abre 60 vagas, ela já agregou no mínimo entre 60 e 90 milhões no seu valor. Então, o que aconteceu nos últimos 12 anos com os programas Mais Médicos e os editais do jeito que saíram, é que pequenos grupos criaram vagas de medicina para, no terceiro ano, vender os cursos para os grandes grupos. Então, esse é um problema que nós discutimos no MEC, eu falei nesse assunto semana passada, durante uma discussão de dia inteiro, que o problema é esse. Se você vai abrir um curso de medicina que vai funcionar mesmo, se ele é um tipo laranja, né? Ele vai criar o curso, arrumar 60 vagas e depois vender por 120 milhões no terceiro ano. Isso aqui eu não vou entrar em detalhes, mas só lembrando aquela nossa imagem, né, do nosso Salão Nobre, de Dom João chegando ao Brasil e dando a outorga da primeira faculdade de medicina em 1808 ao doutor Picanso. Na Bahia, o que aconteceu? Né? De 1808 a 2023, nós estamos olhando aqui à direita os cursos, nós tínhamos 131 cursos de medicina com 12 mil vagas. De 2004 a 2013, em 10 anos, nós crescemos 91 cursos de medicina. E de 2014 a 2023, 167. Então, o que demorou de 1808 a 2003 de criar vagas, dobrou nos 20 anos seguintes. Então, foi um crescimento exponencial. E hoje nós temos 392 escolas médicas. Se a gente olhar para as experiências internacionais, o aumento dos cursos de vagas de medicina é um fenômeno geral, né? A população cresce, as vagas crescem, mas se a gente olhar, por exemplo, o exemplo da Austrália,
eles estão hoje preocupados em formar generalistas para as regiões remotas e rurais. A gente não tem essa visão ainda. Se a gente olhar para os Estados Unidos, especialmente a Califórnia, eles estão hoje preocupados em grupos raciais e étnicos especiais, com maior probabilidade de atuar em áreas sociais vulneráveis. Quando a gente olha para Canadá e Espanha, ele vincula o número de vagas na graduação à residência médica. Só abre vagas se tiver residência médica disponível. Na Inglaterra, ela é baseada estritamente na necessidade do sistema público de saúde, já que lá praticamente tudo é... Na Alemanha, pensa-se em vaga de medicina especialista por habitante. E na França e Portugal, a legislação define o número de vagas. Portugal tinha 3 escolas de medicina até 8 anos atrás. Criaram mais 2 e agora estão criando mais 2, e está uma grita geral. A grande maioria dos gestores, inclusive o presidente da Academia de Medicina de Portugal, que agora é nosso correspondente, vai estar aqui esse ano, ele é contra a abertura de novos cursos de medicina. Então, tinha 3, agora tem 4, passou para 5, já estão achando um absurdo. Claro que Portugal tem 5% da população do Brasil, né? Mas mesmo proporcionalmente nós temos um absurdo de vagas. E para encerrar, eu quero dizer que eu não sou contra nenhuma iniciativa privada, até porque eu sou reitor de uma universidade privada. Mas isso aqui, hoje, quando a gente observa que nós temos 138 mil alunos de medicina em apenas 4 grupos privados, 188 mil alunos. A AFIA, que é a maior empresa privada de curso médio, tem 17,5 mil alunos. A Ânima, 10.800. A Educ, 7.500, mas hoje já está com 8.400, mais ou menos, e a SER, 2,8. Então, 4 grupos, sendo 3 principais, estão com perto de 120 mil vagas de medicina. É óbvio que isso é um grande business e é óbvio que por isso é que as pessoas estão judicializando, por isso que querem abrir curso. Então, Milton, acho que ainda não está regulado, não. O pessoal ainda está procurando bastante medicina. Não sei se daqui a 10 anos vai ser assim, mas isso era mais para estimular agora a discussão com nossos queridos acadêmicos que estão presentes aqui, e eu abro a palavra, então, à bancada acadêmica. Senhor presidente. Acadêmico Pietro Novelino, pode falar. Excelentíssimo senhor presidente, professor Francisco Sampaio, senhor secretário-geral, acadêmico José Galvão Alves, senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, senhoras e senhores convidados. Eu vi e ouvi com muita atenção as palestras aqui apresentadas e, senhor presidente, eu queria realçar o alto nível das apresentações. Nós sabemos que a educação, a palavra educação vem do latim educere, que é externar de dentro para fora. Portanto, tem havido, baseado nisso, algumas modificações no ensino médio. E uma delas tem sido as ações ativas, como foi citado, e proativas. Eu perguntaria, então, ao professor Milton Arruda, há quanto tempo vem sendo utilizado esse tipo de método pedagógico e quais são as vantagens que ele trouxe. Muito obrigado, senhor presidente. Vamos deixar mais um pouquinho para frente, que pode ser que surja outra pergunta ao Milton. Acadêmico Eliette Busquela com a palavra. Boa noite, presidente Francisco Sampaio, presidente Novelino, secretário-geral acadêmico Galvão Alves.
Eu resolvi falar porque eu acho que é uma noite muito rica aqui na academia, quando a gente tem o atual diretor da Faculdade de Medicina e o professor Medronho, que é o nosso reitor, que é o nosso novel acadêmico. Me causa muita surpresa o que está acontecendo. Há uma semana atrás, eu participei no Instituto Cervantes de uma mesa redonda com o reitor em exercício da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ele me disse que há 20% de vagas ociosas na residência médica na UFRJ. Eu fiquei extremamente chocada com isso. E eu gostaria de ter uma resposta, e gostaria que o professor Schneider conversasse sobre isso, porque me parece uma coisa totalmente ilógica que nós temos alunos que fazem um sacrifício enorme, estudam e fazem vestibular 3, 4, às vezes 5 vezes para entrar nas universidades públicas no curso de medicina, e, ao final, nós temos 20% na UFRJ de vagas ociosas na residência. Eu acho uma coisa, para mim, incompreensível, e eu espero que alguém consiga me explicar o que está acontecendo. Muito obrigada. Eu consigo. Nós discutimos isso bastante com a Denise e outras pessoas. Hoje eu discuti isso com o Thierry, trouxe o Diário Oficial do dia 16 de junho, que fechou cerca de 240 vagas de residência. Então, assim, a ociosidade das vagas de residência tem vários motivos. Primeiro, uma má distribuição. Então, existe uma má distribuição a nível do Brasil. Segundo, um desinteresse momentâneo por aquela carreira. Então, eu me lembro quando eu estava me formando, a pediatria estava com excesso de pediatria, ninguém queria fazer mais pediatria. E aí, durante 12 anos, ninguém fez pediatria. Aí, a pediatria passou a ser uma coisa supervalorizada. Então, isso é um outro motivo. O terceiro motivo é que as pessoas, às vezes, nem sabem que tem aquelas vagas de residência, elas estão paradas há 10 anos. Então, por exemplo, hoje eu falei para o Thierry, fechou a residência em radiologia intervencionista do Sírio-Libanês? Ele falou, mas nunca teve residência em radiologia intervencionista no Sírio-Libanês. Eu falei, não, peguei o Diário Oficial, falei, foi fechado há 15 dias. Pô, não sabia, ninguém sabia. Então, está havendo um rearranjo, um levantamento disso. O Thierry, que é o chefe do serviço, não sabia que tinha uma residência em radiologia intervencionista. Então, são esses 3 motivos principais. Má distribuição, vagas ociosas, e aí fecha pelo desinteresse momentâneo de uma disciplina, e, muitas vezes, o desconhecimento daquela região que tem aquelas vagas. E um outro dado, que eu já falei aqui, mas que é bastante interessante e bastante sui generis para nós, é que hoje, na Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que é a mais importante da América Latina, forma os médicos top, 30% que se formam não querem fazer medicina. Eles querem ser empreendedores. 30% hoje. E aí eu queria que o nosso professor Schneider dissesse se ele tem esse dado dos egressos da Faculdade de Medicina da UFRJ. Quantos realmente querem fazer medicina ou querem se especializar? Porque se 30% de quem se forma na USP não quer fazer medicina, e mais, sei lá, nosso presidente da MB estava aqui, mas ele sabe que 40%, 50% dos médicos não se especializam em nada, então é uma coisa complexa. Então, Eliette, isso daí realmente são paradoxos que o MEC não sabe explicar direito, as faculdades sabem explicar direito, mas você falou em 20% das vagas, né? Mas a nível de Brasil são 30%. É mais ainda. É pior que isso. Vou dar a palavra ao Schneider, muito rápido, para ver se ele consegue nos explicar, depois a acadêmico sua assunto. Prezado
excelentíssimo senhor presidente, respondendo à excelentíssima acadêmica professora Eliette, eu tenho um dado a acrescentar, o que a gente observa hoje, que vários alunos, e aí num contingente do universo que nós tínhamos no último concurso vestibular, apenas 25% dos alunos são oriundos, egressos da própria Faculdade de Medicina da UFRJ. Esse número também nos causou sobressalto. Nós temos, além desse contingente, cerca de 8% de egressos da UERJ, cerca de 7% das outras federais, e o restante de universidades privadas, atingindo até 22%, 23%. O que nós interpretamos e observamos é que há uma migração dessa população, não estando interessada, como foi dito pelo nosso presidente, em fazer residência médica, e, por outro lado, por circunstâncias hoje do hospital universitário, que tem uma tecnologia defasada, isso é casual, isso é pontual, flutua, nesse momento não está atraindo mais os alunos que querem ir para um local que você tenha tecnologia de ponta, onde ele possa desenvolver a sua atividade com a maior excelência possível. Então, perdemos alunos da própria instituição por desinteresse em fazer residência médica. Essa quantificação nós ainda não temos, mas eu entendo que deva estar próximo dos 30%, e perdemos pela própria infraestrutura hoje oferecida, na qual não é mais atraente ou atrativa para os seus próprios alunos. Obrigado. Professor Milton Arruda, professora Patrícia também, vou lembrar, ainda não vou dar a palavra a vocês, mas vou lembrar que hoje, no Hospital de Clínicas da USP, no hospital de vocês, a incidência de residentes oriundos da Faculdade de Medicina da USP é menos de 40%. Por quê? Porque o interno da USP, ele trabalha loucamente. Ele sai um médico top, e ele não tem tempo de estudar para residência. E os médicos formados em faculdades privadas que exigem pouco, fazem os cursinhos, que hoje foi citado aqui, não sei por quem, fazem os cursinhos e passam, porque hoje a entrevista na USP vale muito pouco. Antigamente, você conseguia fazer uma reserva de mercado pela entrevista, hoje não consegue mais. Então, eu tenho conhecidos que fizeram cursos de medicina em faculdades privadas, que exigem pouco durante o internato, estudaram muito e hoje estão fazendo residência na USP. Por quê? Porque tem tempo de estudar. Algumas faculdades privadas, quando você pede o preceptor, eu posso me liberar à tarde para estudar para residência? Fala, não, você pode se liberar o mês inteiro, porque para eles tiram uma carga dos ombros um interno que não precisa estar lá ocupando espaço. Então, isso também é um problema sério. O aluno mal formado, ele passa mais fácil na residência do que o bem formado, porque ele faz o treinamento do cursinho durante um ano e entra. E aí, Milton e Patrícia, vocês vão ter problema com a qualidade dos residentes de vocês. Vocês vão ter que fazer curso de nivelamento, como o Milton falou aqui. Então, assim, eu conheço bem esse sistema lá. Então, o residente está entrando mal formado nas grandes instituições. Isso é um paradoxo louco. José Suassuna e depois de Galvão Arruda responder. Milton Arruda vai falar, mas é que tem tanta coisa para ele responder que nós vamos juntar. Obrigado, presidente. Só dois comentários. O primeiro já foi aludido agora, que é a história dos cursinhos de formação de residência. Na realidade, tanto os alunos das escolas públicas como das privadas fazem os cursinhos. Se tornou um currículo paralelo obrigatório, porque eles são adestrados a fazer as diferentes provas de residência. Mas, principalmente, escolas que têm um internato muito puxado, eu falo pela minha escola, que os alunos, os acadêmicos de 6º ano não são dispensados e têm que trabalhar de manhã e de tarde, ainda fazer um plantão noturno e fazer rodízios nos plantões de fim de semana, eles têm uma desvantagem, sim, em termos de tempo de estudo. Então, isso é um assunto paralelo. Mas isso não explica a deficiência ou a falta de preenchimento de vagas de residência. O que explica, pelo menos na área clínica, é que quando se criou a nova forma da residência, em que
o pré-requisito de clínica médica se tornou obrigatório de 2 anos, e eu acho isso muito salutar, eu sou um daqueles que defende que isso foi um grande avanço em termos da qualidade da formação do residente nas especialidades médicas, se criou um gargalo, porque não há vagas de residência de clínica médica suficientes para preencher todas as vagas, por exemplo, que o nosso hospital tem, mais o HU e mais outros hospitais. Então, os residentes interessados em seguir uma especialidade clínica, a cirurgia conseguiu criar uma outra estratégia, mas nas especialidades clínicas, exceto as que têm acesso direto, como neurologia e eventualmente, outras especialidades, eles são ceifados no acesso à clínica médica. E aí, só desse grupo que conseguiu uma residência de clínica médica é que eles podem, então, ter acesso às vagas das especialidades clínicas. E aí sobra, não tem candidato suficiente que tenha cumprido o pré-requisito de 2 anos de clínica médica. Perfeito. E é um gargalo mesmo. Não sei se talvez seja melhor o Galvão comentar em 5 minutos, para depois passar para o Milton Arruda responder, porque nós já estamos chegando para o final. Bem, Zé Horácio está ali reclamando, mas hoje cirurgia plástica e urologia é uma loucura, são 6 anos. O sujeito tem que fazer 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de especialidade. É super maluco. bem, eu me formei em 1976 pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Depois fiz a residência médica na própria Universidade Federal do Rio, onde tive a sorte até de fundarmos a residência médica e eu ter sido o primeiro presidente da Associação de Médicos Residentes. Aí estão as 2 coisas da medicina, as 2 mais importantes coisas da medicina: a formação do médico e a residência médica. Quais são os melhores cursos do Brasil? Seguramente os que têm o maior número e melhores médicos residentes. O alicerce da formação do médico está numa coisa fundamental, que o americano obriga. Ninguém pode fazer uma escola de medicina se não tiver uma residência médica. Para isso, ele tem que ter um hospital, basicamente. Então, eu não sei, eu poderia perguntar ao professor Milton, mas não sei se ele poderia responder, porque eu realmente estou perguntando porque não sei. Eu não sei o número de escolas médicas no Brasil que tem hospital próprio. Ou melhor, quantos não têm hospital próprio? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, eu só vi a apresentação do senhor, eu não vi da Patrícia, me desculpe, eu cheguei mais tarde. Mas uma excepcional apresentação, professor Milton, eu já o conheci muito de nome, em que o senhor recomenda aprimoração na formação, aumento de exigências na abertura de curso, compromisso forte da escola com a comunidade, talvez esse seja um dos mais importantes para melhorar a saúde pública do nosso país, e avaliação seriada ou teste progressivo. Quer dizer, nós não temos hoje todos os itens salientados por Vossa Senhoria. Não estou dizendo que nós não temos pontualmente numa faculdade ou outra. Nós não temos globalmente no país. Então, o nosso ensino, há muitos anos, vem piorando. Talvez porque a fonte principal seja a abertura de muitas escolas médicas, cresceram assustadoramente o número de estudantes e muito pouco cresceram os números de professores. Nós poderíamos aí entrar em várias coisas. Por que as pessoas querem ser médico? Por que eles querem ser médico? Francisco Sampaio, nosso presidente, falou uma coisa que já dita pelo Sérgio no ano passado, que 50% ao final de 5 anos dos médicos formados pela USP viram gestores. Quer dizer,
Nós perdemos da melhor faculdade do Brasil, com a melhor formação, provavelmente, próxima também de outras, mas a melhor formação, 50% vai ser gestor depois. Isso foi dito pelo Serra, eu perguntei 2 vezes o ano passado para ele, falou, é esse o número. Então, é assustador. Por que eles fazem medicina? Segunda coisa, como formar um grande médico? Um grande médico se forma com grandes escolas e grandes professores. O que está acontecendo com a profissão de educador, de professor? Eu prefiro falar educador, que é muito mais do que um professor. Concordo? Que tem que ter um compromisso muito maior com o comportamento humano, com o relacionamento humano, com as coisas que realmente conquistam, as coisas que fazem com que nós nos apaixonemos, que nós gostemos das nossas instituições, que nós possamos desejá-las, né? E sentir orgulho de lá estar. Isso acontece numa minoria, numa pequena minoria. Nós estamos falando disso há décadas, pelo menos eu ouço há décadas, né? E nós estamos piorando ao invés de... Nós discutimos isso aqui, mas temos que transformar isso em ação. Nós temos que fazer alguma coisa para que parem. Não é possível, 389 escolas médicas. Não tem... O Francisco Sampaio chamou atenção aqui, presidente, que em Portugal tem 5, quantos milhões tem de habitantes? 10 milhões? 10,5. 10,5, 10 milhões de habitantes. É lógico que eles precisam menos, mas eles não deixam saturar. Eles não deixam. Por quê? Porque é uma profissão tão nobre que não é um número que vai caracterizá-la, é a excelência. A excelência é muito mais importante que a quantidade em tudo. É muito melhor você ter um time pequeno com 22 jogadores que 40 que não sabe jogar. Não é um time grande com 22, 40 que não sabe jogar, e assim sucessivamente. Então, nós temos que transformar isso aqui, senhor presidente, em uso para a nossa área. Eu sei que o senhor tem participado por demais, junto com o Ministério da Saúde, Ministério da Educação e tal, mas nós temos que repetir isso aqui, talvez tirar daqui programas que possamos fazer um grupo de estudo para apresentar fielmente as entidades que dominem o ensino no Brasil. A verdade é que nós temos uma responsabilidade maior do que os outros, porque nós chegamos num momento e num lugar que não podemos só conversarmos sem tomar atitudes. Já enaltecendo que o nosso presidente tem buscado grandes atitudes. Não adianta eu ficar aqui, todas as vezes eu ouço quais são as melhores faculdades, mas eu vejo abrir muitas que não são melhores, são piores, e vejo abrir muito pouco próximo das melhores. Isso é um perigo para o país e para os nossos filhos, com toda certeza. Obrigado, acadêmico Galvão. Vou agora chamar nosso Milton Arruda, dar 5 minutos. Só queria lembrar, antes de eu encerrar, que na quinta e sexta-feira que vem, a Academia de Medicina vai sediar o encontro da Rede de Cooperação das Escolas de Medicina de Língua Portuguesa, que é presidida pelo Dr. Alberto Schneider. No ano passado, nós estávamos em Portugal, onde foi a reunião, e eu ofereci a Academia de Medicina, a Rede CODEM, lá em Portugal, foi votada e foi aprovada. Então, nós começamos às 15 horas na próxima quinta-feira, com diversos indivíduos, vamos ter de Angola, de Moçambique, de Cabo Verde, vários de Portugal, vários do Brasil aqui presentes, discutindo também ensino médico, e vamos ter na quinta de 15 às 20 e depois na sexta-feira, pela manhã toda, até às 13 horas. Então, espero que todos possam vir. Nós vamos ter também, como uma das atividades, um concerto de harpa. Ficou
marcado aqui com o festival. O Rio está sediando o Festival Mundial de Harpa e uma das sessões vai ser realizada aqui na próxima quinta-feira, às 17 horas, no nosso Salão Nobre. Então, assim, não deixem de vir. Foi o Maurício Magalhães que organizou, me botou em contato com o coordenador, que, aliás, é uma pessoa espetacular, e Sérgio Costa Silva. Ficou muito próximo aqui da academia, a gente foi conversando e ele conseguiu, vai trazer duas arpistas de grande renome. Então, assim, é uma atividade social que ninguém deve perder. Milton, você tem 5 minutos, porque o tempo está esgotando mesmo. Opa, obrigado, presidente, por me dar a palavra. E, às vezes, eu faço afirmações polêmicas e, senhor presidente, talvez eu não tenha razão, mas eu volto a dizer, as instituições privadas estão aproveitando uma bolha que vai estourar e eles sabem disso. Não haverá alunos suficientes cujas famílias possam pagar 9, 10 mil reais por mês para todas essas escolas. Essa bolha vai estourar e o que vai acontecer é que a mensalidade vai ter que cair e a qualidade vai cair também. Eu conheço cursos de medicina no interior do Brasil que não conseguiram fechar turmas. Então, essa é uma nova realidade. Posso não ter razão, mas a gente talvez tenha que conversar daqui a uns 2 anos para ver o que aconteceu. Com relação à pergunta do acadêmico Pedro Novellino, os métodos ativos de ensino-aprendizagem, eles são da segunda metade do século passado e foram incorporados progressivamente aos cursos de medicina, e nós defendemos que um curso de medicina ele tem que ter um currículo blended, ou seja, ele tem que expor o aluno a múltiplos métodos, porque não existe um método melhor que o outro e existem estilos de aprendizagem diversos. Mas eu lembro que o método mais ativo de ensino-aprendizagem em medicina é o método hipocrático, é atender o paciente sob supervisão. Então, esse é o método mais ativo, mais antigo e mais eficaz, porque ver um problema do paciente real é um grande motivador para o aprendizado. Por isso, eu concluo a minha fala com uma outra afirmativa, talvez polêmica. Eu não acredito em cursinhos. Eu não acredito em cursinhos como eu não acredito em gnomos ou em Papai Noel. Quem dá formação para as pessoas são as escolas médicas. E se todo aluno do 6º ano faz cursinho, claro que o cursinho vai aprovar, porque todo mundo fez cursinho. Então, o que faz as pessoas passarem numa prova bem elaborada, com casos clínicos, é uma boa formação. Um cursinho não é capaz de ensinar raciocínio clínico. Raciocínio clínico se aprende numa enfermaria, num ambulatório, com um bom preceptor. E, finalizando, assim como na UFRJ, no Hospital São Paulo, no Hospital das Clínicas de São Paulo, no Hospital das Clínicas de Ribeirão, o número de alunos formados por aquelas instituições que entra na residência é menos de metade do total de residentes. Isso é um fenômeno de todo o país. E isso está sendo estudado na USP pelo professor Itamar, que é o nosso chefe agora do Centro de Inteligência. E a conclusão dele é que não foram os cursinhos, apesar de que é um problema muito complexo. Não foram os cursinhos, não foi a formação que a gente deu, foi a concorrência. 389 cursos de medicina, se tiverem 2 alunos brilhantes, são 800 alunos concorrendo. É a concorrência. Os residentes que eu tenho de clínica médica, que vieram de cursos de medicina que eu nem tinha ouvido falar, têm um excelente desempenho. Eles são vencedores. Eles venceram enormes barreiras. Então, nós vamos ter que lidar com a concorrência. E, claro, melhorar a formação que a gente dá.
E, finalmente, eu gostaria que o professor Giovanni estivesse aqui, porque 30% dos nossos alunos não querem ser empreendedores. O que eles não querem é fazer residência, eles querem exercer a sua profissão, que também é um fenômeno nacional. O FRJ, USP Ribeirão, USP São Paulo, Escola Paulista, todos têm 20%, 30% dos seus formandos não querendo fazer residência. A residência médica deixou de ser um objeto de desejo e a gente tem que pesquisar isso, ver por que isso está acontecendo. Porque eu sonhava num Brasil em que a residência fosse obrigatória para todos. E agora os formados não querem fazer residência. Nós precisamos estudar esse fenômeno para ter evidências melhores de como a gente encarar essa realidade. Um aluno nosso, que se formou há 2 anos, e que eu perguntei para ele, você vai voltar para fazer residência conosco? Ele disse, professor, quem passa a ganhar em 2 dígitos não vai querer voltar a ganhar em um só. Não é? Então, existem questões do mercado que a gente tem que analisar também. Mas muito obrigado por me dar a palavra de novo. Obrigado, Milton. Uma pessoa colocou aqui no chat, realmente isso que a gente discutiu no MEC essa semana, que também o baixo salário do residente faz que eles fujam da residência, por isso sobra de vagas. E, Milton, também acho que você está falando aí nas vagas de medicina e a concorrência é grande e vai piorar, porque desses 389 cursos, mais ou menos 150 ainda não formaram ninguém. E quando começarem a formar, aí vai ser o fenômeno chinês, né? Por que a China é grande? Porque tem muita gente, mas a China tem muita miséria. Eu conheço bem a China, e bem o interior da China, tem muita miséria ainda. Agora, é tanta gente que acaba fazendo volume. Porque se tiver um aluno bom ou 2 em cada escola dessas, já é uma brutalidade. Então, só lembrando que aqui no nosso chat, uma médica nos lembrou disso, que foi discutido no MEC pelo baixo salário da residência, é o que o Milton falou, você está ganhando em 2 dígitos e não volta para ganhar em 1 dígito. Nós estamos no nosso horário final, agradeço muito nossos palestrantes, agradeço a nossa audiência, que foi bastante grande, agradeço os queridos acadêmicos que estão aqui, e não esqueçam, semana que vem, o congresso das escolas, dos cursos das escolas de medicina de língua portuguesa, aqui nessa casa. Muito obrigado a todos, dou essa sessão por encerrada.